Às vezes você diz: Deus tem nos abençoado tanto, mas rejeitar as bênçãos de Deus é como um peixinho de meia polegada no meio do oceano dizendo: não beberei água para economizar. Deus é tão grande. Quanto mais você tem de Deus, mais você quer de Deus, e mais Ele terá também para te dar. Amém? Então, o intérprete é o irmão Neville, o pregador é o irmão Simon Chiveka, lá do Quênia. Nós damos boas-vindas a eles. Vamos ficar em pé. Vamos dar todo o tempo à palavra que for necessário, que Deus quiser nos conceder nesta noite. Lembrando que a ceia será em Assis no próximo sábado, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe. Vamos tocar? Vamos receber então o pregador. Inclina a sua cabeça. Pai Celestial, esperamos que o que tem sido feito aqui nessa noite tenha sido já uma preparação para o Senhor descer entre nós no Espírito de verdade, para nos guiar em toda a verdade, usando os lábios do pregador, seu coração, para que seja edificada esta igreja aos pés de Jesus Cristo, na humildade, no amor fraterno, na temperança, na paciência, na virtude, no amor divino, Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai Celestial, eu encomendo a Ti o restante dessa reunião. O mais importante dessa reunião está em Tuas mãos nesta noite, e esperamos Te ouvir, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bem-vindo, por favor. Let's pray. Vamos orar. Almighty God, in the name of Jesus Christ, Deus Todo-Poderoso, no nome do Senhor Jesus Cristo, we are approaching your divine presence again tonight, Father. estamos nos aproximando da Tua divina presença nessa noite mais uma vez. We are, Father, standing before your holy presence, Lord God. Estamos parados diante da Tua santa presença, Senhor. We know there is no time your children have come before you and gone back home empty, Lord God. Sabemos que todas as vezes que os Teus filhos vêm até Ti, não voltam sem nada para casa. Your presence is a place of power, a place of promise and prosperity, Lord. A Tua presença é um lugar de poder, um lugar de bênção, Senhor. Like David said, I was glad when they told me, let us go to the house of the Lord. Assim como Davi disse, eu fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. We have come here, Lord God, to receive the same blessing that you've promised to give us, Lord. Viemos aqui para receber as bênçãos que o Senhor prometeu nos entregar. We don't have anything special, Lord God, Não temos nada especial, Senhor Deus, but we have a special God. mas temos um Deus especial. And before me, Lord God, is a special people also. Diante de mim há um povo muito especial também. Father, may you give us something special tonight for all of us to fellowship Senhor, around. que o Senhor possa nos entregar algo especial para que possamos Father, compartilhar. to encourage us in the faith to walk with you, Lord God. Que o Senhor possa nos encorajar na fé para caminhar contigo, Senhor Deus. Father, like you told Abraham, Pai, walk before me and be perfect. assim como tu dissestes a Abraão, caminhe diante de mim e sejas perfeito. Father, we know there is perfection that comes with that walk, oh God. Pai, nós sabemos que há uma perfeição que vem de ti, Senhor. And the rapture is going to come by the walk, oh God. E o rápido também virá, Senhor, através da obra. Because Enoch walked with God and he was no more. Virá através da caminhada, Senhor. Porque Enoque caminhou com Deus e não se viu mais. Father, may you walk with us again tonight, Lord. Pai, que o Senhor possa caminhar conosco nessa noite, Senhor. Father, we surrender the meeting unto you, Lord Jesus. Pai, entregamos esta reunião May a something ti, be spoken, oh God, que algo possa ser falado, Senhor. that will help us to love you better than ever before. Que nos ajude a amar a Ti mais do que antes. We thank you, Lord Jesus Christ. Nós te agradecemos, Senhor Jesus In the name Cristo. of Jesus Christ. No nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. So, all the places I've been Todos os lugares que eu tenho estado, in meeting the bride of the Lord Jesus Christ. encontrado com a noiva do Senhor Jesus Cristo. And from Africa, they told me if you meet the bride Lá na África me disseram, se você encontrar a noiva lá over in Brazil, no Brasil, greet them for us. saúde-os para nós. Tell them to praise on the battle. Diga-lhes para que continuem na batalha. Amen. Amém? That you are one of them represented here. Você é um deles representado aqui, né? Uma parte representada aqui. Amém? We are such a big family. Nós temos uma família enorme. You know, God promised to bless Abraham. Você sabe que Deus prometeu abençoar Abraão. And he told Abraham, I will make you the father of nations. Ele disse para Abraão, eu te farei pai de nações.
We are the people in this age that have made Abraham a father of nations. Nós somos o povo nesta era que encontramos com Abraão, o pai de nação. Abraham was not the father of nation until this age. Abraão não foi o pai de nações até que chegasse esta era. It was only a promise. Lá era só uma promessa. But when you came, Mas quando nós viemos em and existência then have a promise on Abraham that is your father. e tivemos a promessa que foi dada a Abraão, nosso And pai, the father Abraham is our father today. então agora o pai Abraão é o nosso pai hoje. Amen. Amém? Do you know the reason? Você sabe por quê? We have also seen the God of Abraham. Nós também vimos o Deus de Abraão. The God of Abraham has a different O characteristics. Deus de Abraão tem características diferentes. He always comes in flesh. Ele sempre vem em carne. And we have seen the back of Elohim also turn to Nós us. também vimos as costas de Elohim ser The viradas same para one that nós. visited Abraham, O mesmo que visitou Abraão, they visited Samaritan and the Jews, que visitou os samaritanos e os judeus, has also visited us. ele também tem nos visitado. In the ministry of William Branham, No ministério de William Branham, to make us the children of Abraham again. para poder nos fazer os filhos de Abraão aqui. There is your promise in the scripture. Esta é a tua promessa nas Escrituras. Jesus said, Jesus disse: I have other sheep eu tenho outras ovelhas that do not belong to this fold. que não são deste aprisco. I must go and bring them. Eu tenho que ir para lhes trazer. Amen. Amém? So you are being brought by Jesus Christ himself. Então você foi trazido aqui pelo próprio Senhor Jesus Because that was Cristo, a promise. porque essa foi a promessa. So I want to greet you this evening again Quero vos saudar nesta noite mais uma vez, and to welcome you for the service again vos tonight. dar boas-vindas para o culto nesta noite. I appreciate all of you because I see the ambience in the building is different. Eu aprecio cada um de vocês. Vi aqui o prédio é diferente. The church looks good, the people looks good. I'm told you are really Prédio. hardworking. This was all your work. Prédio. I appreciate God for that. O prédio é bonito. Vocês são pessoas maravilhosas e me foi dito que foi vocês que fizeram tudo. Eu Amen. aprecio muito Deus quando Ele faz And I isso. appreciate the pastor for also opening the door for me to come around here Eu aprecio o pastor também ter aberto a porta, que deixasse eu passar por aqui também, to have fellowship with you. para poder ter companheirismo convosco. My name is Simon. That brother is called Simon too. Meu nome é Simão, aquele irmão lá também é Simão, né? Yeah. So I welcome you to read the word. Are you ready this evening? Eu vos dou boas-vindas. Estão prontos nesta noite para ler a palavra? Amen. Let's go to the book of Exodus chapter 2 verse 16. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 2, verso 16. Let us read. Vamos ler. Now the priest of Midian had 7 daughters, and they came and drew water and filled the troughs to water their father's flock. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. And the shepherds came and drove them away, but Moses stood up and helped them and watered their flock. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. Amen. Whatever we are reading here is not a story. O que nós estamos lendo aqui não é história, você It's sabe. something very practical in our life today. É algo que é de praticidade para a nossa vida agora. And there is a reason why I'm picking on Moses, E tem uma razão pela qual eu estou pegando Moisés, because Moses is relevant to us porque Moisés é muito relevante para nós, in the hour that we are living in. nesta hora que nós estamos vivendo agora. Amen. Amém? Verse 17, and the shepherds came and drove them away, but Moses stood up and helped them and watered their flock. Então vieram os pastores e lançaram-nas ali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e abeberou-lhes o rebanho. Now the Bible is very interesting. Agora, a Bíblia é muito It is interessante. giving us the details, Está nos contando os detalhes, because the Bible is not an ordinary book. porque a Bíblia não é um livro comum. There is something God wants you to catch there. That's why He's giving us the attitude of the shepherds. Tem algo aqui que Deus quer que nós captemos, então por isso que está mostrando a atitude dos pastores. Amen. Amém? And it was the attitude of the shepherds to these 7 daughters. E foi a atitude desses pastores em relação a estas 7 filhas. Amen. Amém? The shepherds are preachers, they are Os pastors. pastores são pregadores, são pastores, não é? Amen. Amém?
And when they came to Reuel, their father, he said, "How is it that you are come so soon today?" E vindo elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que voltaram hoje tão depressa? And they said, "An Egyptian delivers out of the hand of the shepherds." Amen. E elas disseram: homem egípcio nos livrou da mão dos pastores. I want you to look at the character of Moses. Quero que você veja o caráter de Moisés. He has already been identified as a deliverer. Agora ele já estava sendo identificado como um libertador. Hallelujah. Aleluia. And he says he delivered us out of the hand of the shepherds, and also drew water enough for us and watered the flock. E também nos tirou água em abundância e abeberou todo o rebanho. And he said unto his daughters, "Where is he? Why is it that you have left the man? Call him that he may eat bread." E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. And Moses was content to dwell with the man, and he gave Moses Zipporah his daughter. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. And she bare him a son, and he called his name Gershom, for he said, "I've been a stranger in a strange land." A qual teve um filho, e ele chamou seu nome Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. Amen. Amém? You may be seated. Podem se assentar. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor. Amen. I want to say this. Quero dizer, Just from the scripture we've read from verse 16, das escrituras que lemos no verso I'm 16, getting my text, é dali que tiro o meu texto. and I'm calling it E estou chamando Zipporah, Zípora, the daughter of this priest. a filha deste sacerdote. Amen. Amém? Occupy your positions well. Vamos ficar bem nas nossas posições. I come from a place where people run very fast. Porque eu venho de um lugar onde o povo corre bastante. So if I run very fast, Então se eu começar a correr muito aqui, just hold your hand like this, então faz assim com a mão. and I know you're saying devagar, devagar. Eu vou entender que você está falando devagar, devagar. Now from this, Agora daqui, this Bible desta Bíblia, at one given time houve um tempo was a closed book. que ela era um livro cerrado, fechado. We used to think Nós the Bible pensávamos que a Bíblia and the book in Revelation chapter 5 were two different books. e o livro que aparece em Apocalipse 5 eram dois livros distintos. So we thought the Bible we are opening all the time was an open book. Então achávamos que a Bíblia que abrimos todo o tempo sempre foi um livro aberto. But the prophet of God came and told us Mas veio um profeta de Deus e nos disse this Bible que esta Bíblia has always been a closed book sempre foi um livro fechado. until something happened to the Bible. Até que algo aconteceu com esta Bíblia. And when that thing happened to the E Bible, quando esta coisa aconteceu com a it Bíblia, opened the Bible. abriu esta Bíblia. Amen. Amém? Now God himself Agora Deus, Ele loves mesmo, hiding. Ele ama se esconder. He loves hiding in characters, in types, and shadows. Ele gosta de se esconder em personagens, em tipos e sombras. Amen. That's why when Jesus resurrected, É por isso que quando Jesus ressuscitou, he found those who are going to Emmaus. Ele encontrou aqueles caminhantes de Emaús And he found them very sad because they never understood the scriptures. e Ele lhes encontrou muito tristes porque eles nunca tinham entendido as And he asked them, Escrituras. "Why are you sad?" E Ele lhes perguntou por que estão tristes. And they wondered why he was not sad himself. E eles ficaram abismados porque que ele também não estava triste. Jesus could not be sad because he understood the scriptures. Jesus não podia ficar triste porque ele entendia as These were Escrituras. people who had come up to a particular place Esses ali foram aqueles que chegaram até um lugar, and they couldn't move any further. mas pararam ali e não foram adiante. They had stayed with the Lord Jesus Christ Eles tinham estado com o Senhor Jesus Cristo up to the time of his death. até o dia da sua morte, But they never knew mas não sabiam he would resurrect. que ele também ressuscitaria. So he knew these people were behind. Então eles sabiam que esses estavam atrasados, They were not moving together with the unfolding prophecies of the que Bible. eles não estavam se movendo com as promessas desveladoras da Bíblia. So he came to pick them up, Então ele veio para lhes tomar, to reveal to them the modern events, para lhes revelar os eventos modernos, to give them a portion of the scriptures
that they were missing. para lhes dar a parte das escrituras que estavam faltando na vida They were deles. missing about the mighty angel coming down Eles- and quickening the body of Jesus Christ. Eles tinham perdido a descida do anjo forte e ele ter vivificado o corpo de Jesus Cristo. The Bible tells us A Bíblia nos when diz Jesus resurrected, que quando Jesus ressuscitou, the mighty angel descended from heaven with an earthquake. um anjo forte desceu do céu com um terremoto. Amen. Não é assim? And he quickened the body of the Lord Jesus E Christ. ele vem e vivifica o corpo do Senhor But Jesus the Cristo. guards who were standing there, Mas os guardas que estavam parados there lá, was a deep sleep that came upon them veio um sono profundo sobre eles. when the resurrection was taking place. Exatamente quando a ressurreição estava acontecendo. When the mighty angel descended from heaven, Quando o anjo forte desceu do céu, there were people who were asleep at that time. na mesma hora tinha gente que estava dormindo. And the body of Jesus was being awakened at that time. Mas na mesma hora o corpo do Senhor Jesus Cristo estava sendo Aleluia. vivificado, acordado. Now, according to what we believe, Agora, de acordo com aquilo que according cremos, to Revelation 10, de acordo com Apocalipse the same 10, mighty angel mesmo anjo forte that came to quicken the body of que Jesus desceu para vivificar o corpo de has Jesus, come to quicken Ele- the body of Jesus ele again. também desceu hoje para vivificar o mesmo corpo de Jesus Cristo. And the bride of Jesus A Christ noiva do Senhor Jesus is Cristo that body é este corpo, that the mighty angel has come o qual o anjo forte desceu to shake it back to life. para acordá-lo de volta à vida. The body that was dead in the grave. Este corpo que estava morto The numa body, sepultura. the body that was stiff that could not move. Esse corpo que estava duro e não se mexia. Hallelujah. Aleluia. It had to take an angel Foi necessário que um anjo to descend que descesse, on the first day, que descesse no primeiro the dia, morning after the Sabbath. um dia depois do sábado. And the people who were standing E there, agora tinha gente parada ali he put a sleep on them. e ele jogou um sono nesse And povo then he resurrected another body. e ele ressuscitou em um outro corpo. The mighty angel is coming again, Esse anjo forte vem também. coming in this hour. Ele veio nesta hora For what purpose? para quê? To quicken the body of Jesus. Para vivificar este corpo de Jesus. Paul tells us Paulo nos disse we are the members of his body. que nós somos os membros de seu corpo. And the body E o corpo is the bride. é a noiva. And the body E este corpo has been cold. tem estado tão frio. It has been cold. Tem estado frio. Frio. It was right there in the grave. Estava lá na sepultura. Right there in the denomination. Estava lá na denominação. And the people were sad. E todo mundo triste. They didn't know Porque não sabiam the mighty angel would come down. que um anjo forte desceria. Jesus never spoke about that mighty angel. Jesus não falou do anjo forte. He never told them about the mighty Não angel. falou para eles do anjo forte. He only told them Ele só disse para the eles Son of Man que o filho do homem, shall be betrayed, que ele seria traído, shall die, que ele morreria, and in the third day mas que no terceiro dia he shall resurrect. ele But he ressuscitaria. never gave them the details. Mas nunca deu os detalhes para He eles. never told them about the angel that will come. Nunca Hallelujah. lhes contou a respeito do anjo que viria. He left the angel quiet. Ele deixou o anjo a respeito do anjo He only quieto. told them about the act. Ele só falou para eles a respeito do But he ato, never spoke about that angel. mas nunca falou do anjo. Hallelujah. Aleluia. Because that angel was supposed not to be spoken about. Porque não era para falar deste anjo. He was the secret coming of the Lord. Ele é esta vinda secreta do Senhor. Amen. Amém. So the Bible says, Então a Bíblia on diz the morning after the Sabbath, que depois do sábado, hallelujah, de manhã, and there were people trying to say, we want him to remain dead. enquanto alguns queriam deixá-lo morto, We want the body to remain dead. alguns querem deixá-lo morto, The body is the church. o corpo é a igreja, The body is the o bride. corpo é a We noiva. want her to remain free. Alguns querem ficar frio, But the angel stepped on the scene mas aparece um anjo em cena with an earthquake. e ele traz um terremoto He shook the body. e ele balança aquele And the corpo. body was coming out. E agora aquele corpo sai para And the fora. body was changed. E agora esse corpo é And the body transformado. was a young man E again. agora esse corpo é um He was a jovenzinho. young man again. Agora é um jovem. Hallelujah. Aleluia. Now listen. Agora ouça. The Bible tells us. A Bíblia nos diz And that body of Jesus, que aquele corpo de Jesus, when he was right there in the corner, quando ele estava bem ali no the canto, cloth that wrapped Jesus in aquele lenço que tinha enrolado was Jesus still wrapped. ainda estava enrolado. Jesus just pulled himself out. Jesus simplesmente ele passou por dentro. Which garment did Jesus put on?
Que vestimenta Jesus colocou então? Because he left the garment right there in the grave. Porque se ele deixou a sua vestimenta na What garment sepultura, was Jesus wearing? qual é a vestimenta que ele estava He vestindo had- agora? Amen. Amém? And he was showing you Ele estava te how mostrando you also pull out of the natural. como é que nós devemos nos desfazer do natural Get into the glorified body. para podermos entrar no corpo glorificado. Hallelujah. Aleluia. And be able to walk. E ser capazes de caminhar. Because you understand the prophecy of your quickening. Porque você entende a profecia da sua vivificação. Hallelujah. Aleluia. So, Então, now look at these people. agora veja esse Some povo. were asleep. Alguns dormiam. Paul tells us in the book of 2 Thessalonians 5. Paulo nos diz no livro de 2 The Lord Tessalonicenses shall 5 come like a thief in the que night. o Senhor viria como ladrão de noite. But he tells the believers, Mas ele diz para os crentes: you are not the children of the darkness. nós não somos os filhos da For escuridão, you it will be a day. porque para nós seria But for the dia, others it will be a mas darkness. para os outros será a noite. Because the Bible says, Porque a Bíblia diz there shall be darkness que haverá escuridão and gross e darkness. espessa escuridão. But Mas arise. levanta For your light e has brilha, come. pois a tua luz é vinda. Amen. Aleluia. So you are the child of the light. Então nós somos os filhos da luz. And Paul E says, Paulo diz: those who sleep, aqueles que they dormiram, sleep in the night. eles dormiram na But noite. we are not of the night. Mas nós não somos da We don't noite. sleep. Nós não dormimos. The angel comes to wake us up. O anjo veio para nos When we acordar. were asleep, Quando dormíamos, when we were sleeping, enquanto estávamos the mighty dormindo, angel comes um down anjo forte and desce he awakens us up. e ele nos acordou. Amen. Amém? Just like was a man Assim como by the name Jonah. esse homem pelo nome de Jonas. And Jonah Jonas, was ele in era, the ship. ele estava no navio And he went to the lowest part of the ship to sleep. e ele foi lá para o lugar mais escuro do navio para dormir. And there was a storm on the sea. E daí começou uma tempestade no mar. And everybody was praying. E todo mundo começou a orar. But the man that was supposed to be praying, he was asleep. Mas o homem que devia estar orando estava He was dormindo. sleeping at the wrong hour. Ele estava dormindo na hora errada. The Bible tells A us Bíblia nos diz the master of the ship, que o mestre do navio, the master himself, que o capitão do navio, ele mesmo, descended down ele desce lá to embaixo where Jonah was para que onde o Jonas and estava, awakened Jonah. para poder acordar And I Jonas. want to tell you E eu today, quero dizer hoje the master himself que o capitão, has ele descended também já to desceu awaken Jonah. para acordar o Jonas. Amen. Amém. Jonah had gone to the lowest part. Jonas tinha descido no lugar mais And baixo, the master mas o capitão, started descending. ele foi descendo And then he found him awake, e ele viu que ele estava dormindo. and he told him, awake. E ele disse: acorda. It was the time of the storm. Era bem na hora da tempestade. What did the prophet say? O que o profeta disse? The prophet said, O profeta disse it will take the 7 thunders que será necessário 7 to trovões awaken the bride. para que possa acordar a noiva. Amen. Amém. It was the master himself Será o capitão ele mesmo coming down que vai descer to your level para o To seu my nível, level. para o meu nível, to awaken us up. para que possa nos acordar. Amen. Amém. He came to the disciples Ele veio aos discípulos at the time of the squeeze, na hora do aperto, at the time of the persecution, na hora da and perseguição. he found them asleep. E ele também os He encontrou walked to dormindo. them again. Ele também foi e desceu And até told them, eles. Wake up! Acorda! Wake up so that you don't enter into a temptation. Acorde para que não caiais em tentação. He came to awaken them Ele veio para os at the acordar time of the temptation, na hora da tentação, at the time of the squeeze. na hora do aperto. Amen. Amém. We must be awakened Nós também temos que estar by acordados the prophecy através da of profecia the time do tempo que vivemos, that we are living do in. tempo que estamos vivendo. Hallelujah. Aleluia. So the Bible Então a Bíblia was a closed book, era uma vez um livro but the fechado, same angel mas este mesmo anjo, that came to awaken the body, o anjo que desceu para He vivificar came- o corpo, acordar o corpo, he came to open the book. ele também veio para abrir, acordar este livro. How many of you know you are a book? Quantos sabiam que você é um livro? Did you know you are a book? Você não sabia? Você é um Did you livro? know you are a closed book? Sabia que você é um livro fechado? Why am I saying that? Por que eu estou falando isso? The Bible says, A Bíblia diz, when he came, he said, quando ele veio, Lo, I said, ele disse: eis que I have come in the volume of a book. eu vim no volume do livro.
It is written of me to do thy will, O God. Está escrito para cumprir a tua vontade, ó Pai. Está escrito de mim cumprir a tua vontade, ó Pai. Amém? So Jesus called himself a book. Então Jesus chamou-se a si mesmo de livro. If Jesus is the book, Se Jesus é um livro, how can you fail to be a book? como é que você deixaria também de ser um livro? But this book was a closed book. Mas uma vez este livro estava fechado. It had to take the Lord Jesus. Foi necessário o próprio Senhor come Jesus and lose the que seals of viesse this book. e arrebentasse os selos da tua vida. Amen. Amém? That we can see Para que nós the pudéssemos ver hidden things in this book. as coisas escondidas que estavam dentro deste livro. There were hidden things in the book. Haviam coisas escondidas dentro do livro. Oh my God. When we talk about the book, Quando falamos do people livro, they are imagining a book like this. as pessoas sempre imaginam um livro assim. This book just came the other day. Esse livro We veio never faz used to pouco have tempo. books like this. Faz pouco tempo que começamos a ter livros desta forma. Are we together so far? Está entendendo? You are also a book. Você também é um livro. That's what the prophet Foi o said. que o profeta disse. So the act of opening the book Então o ato de abrir o livro open also the believers. abre também cada um dos crentes, That we can see the prophecies written in our para own que life. possamos enxergar as profecias escritas nas nossas vidas. Now I want you to look at yourself as a book. Agora quero que nós enxergamos a nós mesmos como livro aqui. So if you are a book, Então, se você é um livro, you are a book with chapters. você é um livro que tem capítulos. You are a book with paragraphs. Você é um livro que tem parágrafos. Amen. Amém. You are a book Você é um livro that nobody was able to look at, que ninguém podia olhar para você, nor to take. nem sequer tomá-lo. Okay. Let me go slowly there. Vamos devagar então. This book Este livro was a book era um livro that no one was worthy to take. que ninguém era digno de tomá-lo. And God was asking, E Deus fez a pergunta: who is worthy to take that book? quem é digno de tomar este livro aí? And there was no man in heaven. E não tinha ninguém no céu, There was no man on earth. não tinha ninguém na terra, There was no man beneath the earth não tinha ninguém debaixo da to terra take this book. de que pudesse tomar esse And livro open it. e abri-lo. I'm trying to say, Eu estou tentando God te was dizer, challenging everyone. God was challenging everyone. Deus estava desafiando a todo mundo. Who is the person Quem é a pessoa aí that can go que pode ir and die for that book e abrir este livro and die for you? e morrer para que possa morrer por esses do livro? I'm saying Eu estou dizendo that this book, que este livro, the only way to die for the book, a única maneira de morrer por este livro it was to come in flesh. era primeiro se fazer carne. And the devil could not come in O flesh. diabo não podia vir em carne, The price of this book was too high. porque o preço pelo esse livro era muito caro, ele não podia The pagar. devil would not even come close to the O book. diabo não podia nem chegar perto do livro. It required the devil Era necessário que o diabo to prove how he is related to you. provasse primeiro que ele tinha relação com você. The prophet said, O profeta disse, in the message, Christ is the mystery of God na revealed. mensagem, Cristo é o mistério de Deus revelado. The book that was taken was the believer. Ele disse, o livro que foi tomado é o crente. Listen to me. Ouçam-me. I'm trying to say this. Eu estou tentando dizer You are a person that the devil could not just come and pick. que você não é uma pessoa que o diabo pode simplesmente ir aí e pegar você. When God laid down Qua- the rules, Quando ele estabeleceu as regras, your price required a holy blood. para tomar era necessário um sangue santo para que pudesse tocar em você. And the only person that could bring that blood was God himself. E a única pessoa que podia trazer tal sangue era o próprio Deus. There was only one life. Só tem uma vida. And that life E esta was vida the life of God. é a vida do próprio That Deus. God would come Para que Deus então and tinha que come vir. into the flesh Ele tinha que se fazer carne. and pay the price. Ele tinha que pagar o preço. So that when God is asking Para que quando Deus perguntasse quem, in another mass, em uma outra máscara, who is worthy to take the book? ele usasse essa máscara e perguntasse quem é digno de John tomar o was livro. crying João chorava, because he knew porque ele sabia if that book is not taken, I am gone. que se esse livro não fosse tomado por alguém, ele estava terminado, acabado.
Hallelujah. Aleluia. Because the other life of John was written in that book. Porque toda a vida de João também estava contida, escrita naquele livro. The John that had no beginning was in that book. O João que não tinha princípio estava dentro daquele livro. The John that was not a sinner was in that O book. João que não havia sido pecador estava dentro daquele livro. And John that had no beginning was in that book. O João que não tinha começo estava naquele livro. And the Lord requires someone to come and claim the book. Mas Deus, ele requeria que alguém viesse reivindicar aquele livro para And si. when that question came forth, E quando sai aquela pergunta, John started crying. João começou a chorar. He started weeping. Ele começou a lamentar. Hallelujah. Aleluia. Because no man was found worthy Porque ninguém foi achado digno to take that book. que fosse tomar aquele Not livro. only take the book, Não só tomar o livro, but reveal what was inside mas que that book. pudesse revelar aquilo que estava dentro do There was livro. something in that book Tinha algo dentro do livro that was supposed to be known. que estava suposto a ser feito So conhecido. while John was crying, Então quando João chorava, another elder apareceu outro ancião stepped out que sai and told John, e disse a João: John, João, don't weep. não chores. There is something I know that you don't know. Tem algo que eu conheço que você não conhece ainda. There is something I know you don't Tem know. algo que eu conheço que você não conhece. I know of another person you don't know. Eu conheço uma pessoa que você não conhece. And John was like, is there somebody? E João ficou: será que tem? The man said, O homem disse: yes, there is someone. sim, Senhor, tem That uma man is pessoa. the lion of the tribe of Esse Judah. homem se chama o leão da tribo de Judá. He has prevailed. Ele prevaleceu. Now the question was, Agora a pergunta é: who was that elder? quem é esse ancião? Who was this elder that came with a comforting message? Quem é esse ancião que veio com a mensagem de consolo? Hallelujah. Aleluia. Who was this man that came straight Quem é esse homem que veio direto and said, Neville, e disse: Neville, you've cried, it is enough. agora o seu clamor I'm basta. bringing to you good news. Agora eu vou te trazer boas novas. Now, Brother Branham tells us Agora o irmão Branham nos in disse, the message of the 24 elders, na mensagem dos 24 anciãos, because the Bible says porque a Bíblia disse there was a rim of angels, que tinha um monte de anjos, and after the e angels, depois dos anjos, the 24 elders. entre eles estavam os 24 After anciãos, the 24 e elders, depois dentro dos 24 the four anciãos living creature. tinha as 4 criaturas viventes, After the four living e creature, para dentro das 4 criaturas one is viventes seated on the throne. tinha um assentado sobre o So trono. the question would be, Então a pergunta é: where is your position? qual dessas posições é a sua? You are not among the angels. Você não está lá fora nos anjos? You are not among the 24 elders. Você não está entre os 24 anciãos? You are not even among the four living creatures. Você não está nem sequer Your nas 4 position criaturas is right viventes? in between, in the Mas a center. sua posição certa é bem no centro, bem no meio. Your position is on the throne. A sua posição é o trono. It is not among the angels. Não é nem entre os anjos. For someone to get you, Para que alguém possa te you pegar, must pass first of all the primeiro angels, tem que passar pelos anjos, and then pass the 24 elders, depois que encarar os 24 and pass anciãos, the four living creatures, depois encarar as 4 criaturas and then he viventes, finds you on the e throne. depois ele vai te encontrar lá sentado no Amen. trono. Amém? Because Jesus said, Porque Jesus disse: he that overcomes aquele que vencer, shall I grant eu darei to sit with him que se assente com ele in the realm of angels. no meio dos anjos. Did Jesus say he will sit with the believer among the 24 elders? Jesus disse que você se assentaria entre os 24 anciãos? Did he say he will sit with the believer among the four living creatures? Ele disse que você se assentaria a se assentar entre He as 4 said he will criaturas. sit with the believer on the throne. Ele disse que daria a se assentar com ele no trono. Where is the throne? E onde é que fica o trono? Beyond the angels. Fica além dos anjos. Beyond the 24 elders. Fica além dos 24 Beyond the anciãos. four living creatures. Fica além das 4 criaturas Right in viventes. between there. Bem no meio ali. How can the devil find you? Como é que o diabo vai conseguir te How achar? can he ever find you? Como é que o diabo vai conseguir te He tocar? cannot. Ele não pode. Hallelujah. Aleluia. So your place always was the throne. Então o seu lugar sempre foi o trono. Now the message comes from the throne. Agora, a mensagem vem do trono. From the throne, where does it go? E do trono vai para onde? It comes to the four living creatures. Passa para as 4 criaturas viventes. And the four living creatures E as 4 criaturas was a viventes lion, era o leão, an ox, depois o boi, man, depois o homem and the eagle. e a águia. So the message from the throne Então a mensagem do trono comes to the four living creatures. vem para as 4 criaturas viventes. Then four living Aí as creatures 4 criaturas are the viventes anointings são as unções from the throne. que vêm do trono. Are you getting the point? Estão entendendo? And it comes out
e passa por ali. into the realms of the 24 Aí elders. já passa ali no ambiente dos 24 anciãos. Hallelujah. Hallelujah. And from the realm of the 24 E elders da esfera dos 24 into anciãos the realm of angels. já entra na esfera dos anjos. From the realm of E da angels, esfera dos anjos it comes to the earth já vem para a terra. to pick a person, Para que tome a to pessoa. bring the person Para que tome a pessoa. from the angels Que leve para os to the anjos. four living 24 elders. Para os 24 To the anciãos. four living creatures. Para as 4 criaturas Right to the viventes. throne. Para se assentar dentro do trono. Amen. Amém. The anointing A unção comes from within, vem de dentro goes out e vai para fora. to pick you. Para que te ache bring you back. e para que traga de você de volta para dentro. Now the Bible says Agora a Bíblia diz the angels encamp around que os anjos acampam ao redor those that fear him. aqueles que o temem, daqueles que o temem. Hallelujah. Aleluia! How many of you know Malachi 4 was the eagle anointing? Quantos sabem que Malaquias 4 é a unção da águia? Amen. Amém? Now that eagle anointing, where did it come from? Agora, da onde que veio essa unção da águia? It came from the throne. Veio do trono. What was he coming out for? E para que saiu de lá? To call our people. Para que viesse chamar To o bring povo, them back to the para que os throne. trouxesse de volta ao You trono. needed an anointing. You needed an anointing Você precisava de uma to unção call you from the world, para que te arrancasse do to mundo, call you from the para que denomination te arrancasse da denominação back to the e throne. te trouxesse de volta That para o is your trono. position. Porque esta é a tua posição. Now, Agora, the 24 elders. os 24 anciãos, The prophet tells o us profeta nos in diz, the message 24 elders. na mensagem, os He says 24 the anciãos, first 12 are the patriarchs, ele diz que os 12 primeiros são os the patriarcas, sons of Jacob, que são os filhos de Jacó. and the other 12 E os outros is 12 the apostle of Jesus. são os apóstolos de Jesus. In Kenya, Lá no Quênia, 12 plus 12 equals to 24. I 12 don't know mais about 12 dá 24. Aqui no Brasil, não sei como que é. Brazil. Is it the same in Brazil? Dá no mesmo aqui também? 12 plus 12 is 12, 24. 12 mais 12 é 24. So 12 of the Old Testament, Então os 12 do Velho 12 Testamento, of the New mais os Testament, 12 do Novo they Testamento, make up the 24 elders. equaliza os 24 anciãos. Are we together? Estamos juntos? Now you see how safe you are. Agora, That no one can get you. No one can get you. ninguém pode te tocar. He has to come Primeiro tem que passar. behind the patriarchs. Tem que passar no meio dos patriarcas. The Old Testament. Tem que passar pelo Velho Testamento. Then the New Testament. Depois de passar pelo Novo Testamento. Then the four living creatures. Depois nas 4 criaturas viventes. Do you know what the prophet said the four living creatures are? Você sabe o que o profeta disse que as 4 The criaturas são? prophet said- O profeta disse: The four living as creatures 4 criaturas viventes is the fivefold ministry. é o ministério quíntuplo. Amen. Amém? And he said E ele disse the lion is the apostle. que o leão é o apóstolo. And he said the ox is the E pastor. ele disse que o boi é o pastor. And he said the man is the teacher. Ele disse o homem é o mestre, o ensinador. Amen. Amém? And he said the eagle E ele disse a águia has two ministries. tem 2 ministérios. He's the evangelist and the prophet. É o de evangelista e o de profeta. And that one guards the northern gate. E é esse aí que cuida do portal do norte. Oh, my brother. Meu irmão, On the east we have the lion. você sabe, no leste tem o leão. On the west we have the ox. No oeste tem o boi. On the south we have the man. No sul nós temos o homem. In the north we have the eagle. É lá no norte que a águia fica. Now on the east, Agora no oeste, We no have the leste, apostle. no leste está o on apóstolo. the west No we have oeste the teacher. nós temos o Sorry. ensinador, o We have mestre. the pastor. Nós temos o pastor, digo. On the south E é no sul we have the man, que, the teacher. que temos o homem, que é o And in the ensinador. north Lá no we norte have the eagle, nós temos a águia, the fivefold ministry. o ministério quíntuplo. What is the fivefold ministry doing? O que o ministério quíntuplo faz? Guarding the throne. Ele guarda o trono. Who is on the throne? Quem é que está no trono? The bride of the Lord Jesus É a noiva Christ. do Senhor Jesus Cristo. That is the person Esta é a pessoa that anything that is going to the throne que, se alguma coisa vai para o trono, must come through the four anointings. primeiro tem que passar pelas 4 unções. But the fourth anointing, Mas a quarta unção, the anointing of the eagle, a unção da águia, was not an earthly anointing. não é uma unção terrena. Lion was earthly. O leão é terreno. The man anointing was earthly. A unção do homem também é The terrena. ox anointing was A earthly. unção do boi também é But terrena. the eagle anointing Mas a unção da águia was an eagle that was already up there in the sky. era uma águia que estava voando já lá no céu.
Now, Agora, the prophet said, o profeta disse Jesus will not step his feet down here on earth. que Jesus não vai pôr os seus pés nessa terra pecaminosa. If you're not able to meet the Lord up there, Se você não tiver capacidade de encontrá-lo lá em if cima, you don't have the power to lift you from the earth up se there, você não tiver o you can't go poder to para the fazer rapture. você subir lá em cima, você não vai Because he will not encontrar. come down here. Porque ele não vai descer aqui embaixo. The Bible says we shall meet the Lord in the A air. Bíblia diz que nós encontraremos com o Senhor nos ares. So you need an anointing Então você vai precisar de uma unção that is off the para earth. te levantar dessa terra. An anointing Uma unção that is in the air. que para te fazer encontrar So that you nos can meet ares, the Lord. para que você encontre com o Senhor. Let me say this. Deixe-me dizer, If the Lord Jesus se o Senhor Jesus, came in the days of the anointing of Paul, se ele tivesse vindo nos dias da unção de Paulo, the believers wouldn't meet him. Os crentes não teriam a capacidade de encontrá-lo. The people would not meet him O povo não encontraria com ele, because he'll be up there in the sky porque ele estaria lá em cima esperando no céu, and the people are down here. mas o povo estaria lá embaixo, Because the anointing on the people porque a unção que estava sobre o would not povo allow them não, go up. não os permitiria ainda que o encontrasse lá em cima. You can't live above the anointing of your age. Você nunca vai viver acima da unção da sua era. The anointing of your age, A unção da sua era it is what regulates how far you can go in the world. é o que regula a distância que você vai na palavra de Deus. Amen. Amém? So there was the lion's anointing, Então tem a unção do leão, ox anointing, tem a unção do boi, man's anointing, tem a unção do homem, and then the eagle's anointing. mas tem a unção da águia. But the eagle's anointing Mas a unção da águia was not an earthly anointing. não é uma unção The terrena. Bible says, A Bíblia diz, and the fourth creature e a quarta criatura was like a flying eagle. tinha a aparência de uma águia voando. Where was the eagle flying to? Para onde que ela estava voando? Going up. Estava subindo. So you have that anointing. Então a quarta unção, If you have that anointing, if you have that se anointing, você tem essa unção, then you can meet the Lord in the air. então agora você pode se encontrar com o Senhor nos ares. Amém? If you don't have the eagle's Se anointing, você não tem a unção da águia, it is impossible for you to be lifted up. é impossível você se levantar deste lugar. I've not begun. Nem comecei ainda, né? I've started. Eu só iniciei. I've started to begin. Agora iniciei a começar. Praise the Lord. Louvados seja o Senhor. So this John, Então este João, who came to John? quem é que veio para João? Who is this old elder? That's the question I was asking. Quem é esse ancião? This elder that came to John Este ancião que veio a João was John himself. era o próprio João. Yes. Sim, Because the 24 elders porque dos 24 anciãos, is the patriarchs, the são, sons of Jacob, são os filhos de Jacó, os patriarcas and the apostles. e também os apóstolos juntamente. And John E João, was among the apostles. ele estava entre os apóstolos. The prophet said the elders were given crown, meaning they were not angels, they were human beings. O profeta disse que foi-lhes dado coroas para significar que eles não eram anjos, mas que eles eram seres humanos. And he says crowns are not for angels. E ele disse, coroa nunca é para anjo, Because a crown is given when you fight. porque a coroa só é dada para aqueles que lutam. Amen. Amém? So this man that came to John Então este homem que veio para João, was John era João, coming to John. que estava vindo para encontrar-se com João. Which John was coming to John? Qual João estava vindo para se encontrar com João? What is the name of this brother? Como que é o nome desse irmão? Walter. Huh? Valdir's father. Val- Walter. Oh, Balgia's father? Yeah. Okay, I want to use the brother. Quero usar o irmão aqui. The prophet tells us in the message with this Melchizedek O profeta diz na mensagem, quem é esse Melquisedeque? that you had the message from the theophany. Que You were você- theophany. Que você ouve a mensagem da tua teofania. Amen? Amém? Now there is a theophany of brother Valgia. Agora tem uma teofania do irmão Walter. It looks like him. Parece com ele. That theophany of the brother does not have a beginning. Essa teofania do irmão não tem princípio, Does not have an end. não tem fim também. It is eternal. É eterna. It is the word of God himself. É a própria palavra de Deus. When Jesus was born, Quando Jesus nasceu, from the thought
Desde o pensamento, He became the Word. ele se tornou a palavra. And he had a body what called the theophany. E ele tinha um corpo chamado teofania também. From the E theophany, da teofania, he came into flesh. ele veio à carne. And then he remembered everything. Então ele se lembrou de tudo. He could not forget nothing. Não dá para esquecer de nada. But you and me, Mas eu e você, from the thought, do pensamento, we bypassed our theophany nós não passamos pela palavra. and came into the flesh. Nós viemos para a carne. We can't remember everything. Então agora não lembramos de tudo. Yet we were a part of God. Ainda que nós somos parte de Deus. Hallelujah. Hallelujah. So the prophet is telling Então o us, profeta está you nos are theophany. dizendo que a sua teofania it is not even a preacher you are hearing from. não é nem de um pregador que você ouve, You are hearing from your own mas theophany. você ouve da sua teofania. There is another you Existe um outro você that has no beginning. que não tem princípio. There is another you Existe um outro that você is made of the word. que é feito constituído So da John palavra. in the flesh Então João da carne, did not understand. ele não entendia. So John the Mas theophany aí o João teofania, came to John in the flesh ele veio se encontrar com João and carne. told him, Ele disse: don't weep. não Hallelujah. chores. John the theophany João teofania, comes to John in the flesh ele vem para o João carne, because that elder was John. Is that true? porque aquele ancião era João, não é? Oh my, come Que on. coisa. Yes. Sim. The prophet said the 24 elders were the apostles, of which John was among them. O profeta disse que os 24 anciãos eram os apóstolos, o qual João estava no meio deles. So this elder Então este ancião was a theophany coming to tell John, era uma teofania, a sua teofania que veio lhe encontrar. there is something I know. Existe algo que eu sei, Because you in the theophany knows all things. porque você na sua teofania você sabe de todas as Like coisas. Jesus in the theophany, he knew all things. Jesus em sua teofania sabe de todas as So that coisas. is a person that comes to you Então é uma pessoa que vem a você to give you your revelation. para te dar a tua It revelação. is not your pastor. Não é o teu pastor, It's not the prophet. não é o profeta, It is the you that you bypass coming to you. mas é o você que você deixou de vir nele e você vem em carne. And he comes to you in the form of the Mas word. agora ele vem te encontrar na forma da palavra, Because your beginning was the word. porque o teu princípio é a palavra. And you are recognizing your position in the Aí word. você começa a reconhecer a sua posição na palavra. And the moment you take all the details about your position in the word, you get changed. E no momento que você começa a entender os detalhes da sua posição lá no começo, você muda. Amen? Amém? So the prophet calls it, you had a representation. Então o profeta chama isso de que você teve uma representação. Something that represented you before you came into the flesh. Antes que te representava, antes de você vir aqui em If carne. you don't have that Mas se representation, você não tem essa there is representação, no way you can ever go up é there. impossível que você vá lá, You volte lá must have um a dia. representation there Primeiro você tem que ter uma that representação can lá, now call you back home. para que possa te chamar você de volta para lá. It is now that theophany É essa teofania calling you from your flesh. que te chama você a partir da sua Into the carne word. para de volta a sua He's a calling palavra. you Está te chamando, From your flesh está chamando você na tua carne into the word. para voltar à palavra. Amen. Amém. So that you here, Para que você aqui, you para que can você be the word again. possa ser a palavra mais uma vez. Like the way he was the word. Assim como ele é a palavra. Amen. Amém. Now I want us to realize, Agora eu quero que talking percebamos about Zipporah, the daughter of the priest. que nós estamos falando de a filha deste sacerdote. This is something that is happening in the life of Moses. Aqui está algo que acontece na vida de Moisés. You love the Lord Jesus? Vocês amam o Senhor Jesus? Moses. Moisés? How is Moses related to us? Como é que Moisés tem alguma coisa a ver conosco? Moses was the Exodus prophet. Moisés é o profeta do Êxodo. We have also an Exodus prophet. Nós também não temos um profeta do Êxodo. Amen? Amém? Now, in the first Exodus, Agora lá no primeiro Êxodo, things have happened there. as coisas aconteceram lá. God laying the seeds Deus estava colocando as sementes on what will happen in the final Exodus. a respeito do que aconteceria aqui no último Êxodo. Now the Bible says A Bíblia diz the children of que Israel os filhos de Israel had laid in that land for a long time. tinham ficado naquela terra por muito tempo. And the time of the Exodus had come. E agora chegou a hora do Êxodo. God was coming to fulfill the word he had spoken to Abraham. Agora Deus estava vindo cumprir a palavra que That I'm houvera going prometido a to bring Abraão. these people out Agora ele viria tirar o povo with a mighty hand. com uma mão forte. So what does God do? Então o que Deus faz? There is a child born.
uma criança nasce. and the child is called Moses. E essa criança se chama Moisés. Moses means taken out of the water. Moisés significa tirado das águas. And the man had a desire to deliver people. E esse homem tinha um desejo nele de libertar o povo. Okay, now stay with me. Agora, fique He had a comigo. desire, he wanted to deliver the people. Ele tinha um desejo de livrar o povo. And that man Moses E este homem Moisés, gave them a promise. ele lhes deu uma promessa. And he told them, Ele lhes disse: the Lord God o Senhor Deus, shall raise up a prophet like unto me. ele levantará um profeta como a mim. Amen. Amém? And this man Moses, the prophet is telling us E este homem Moisés, o profeta nos diz, in a message here, na mensagem, Revelation of Jesus Christ, a revelação de Jesus Cristo, the prophet says, o profeta diz, he's talking about a woman that gave a prophecy in the meeting. ele estava falando a respeito de uma mulher que deu uma profecia numa reunião. And the interpretation of the prophecy said, E a interpretação da profecia disse: thus saith the Lord, assim diz o Senhor, within 3 months, dentro de 3 meses there will be the spirit of Moses, haverá o espírito de the Moisés, spirit of o Elijah, espírito de Elias, and the spirit of o Christ espírito de Cristo, ministering in this tabernacle. ministrando neste tabernáculo. And he said, and there it happened E perfectly. ele disse, e aconteceu perfeitamente. In the ministry of Brother No Branham, ministério do irmão a Branham, prophecy went forth. uma profecia saiu. Now I want you to know why I'm going back to Moses. Agora, nós vamos voltar em Moisés já já. A prophecy went forth. Uma profecia That 3 spirits will minister in the tabernacle. saiu dizendo que 3 espíritos ministrariam no The tabernáculo. spirit of Moses, O espírito de Moisés, Elijah, Elias and the spirit of e o Christ. espírito de Cristo. There is no time in the Bible when the 3 were found together. Não há nenhum lugar na Bíblia onde os 3 são achados juntos. The only time they were found together, Ou o único lugar que foram it achados was on the juntos Mount of Transfiguration. foi lá no Monte da Transfiguração. But the prophecy comes in this day Mas agora a mesma profecia vem and nesse says dia the 3 will come again. e disse que esses 3 viriam aqui novamente. Hallelujah. Hallelujah. I want you to follow now. Agora quero That in the seguir message we are believing, de que essa mensagem que it cremos, has the threefold ministries nela tem o ministério tríplice of Elijah, de Elias, Moses, de Moisés and e Christ. de Cristo. And the first time it appeared, E a primeira vez que there apareceu, was no time in the Old Testament não houve nenhum lugar no Velho where Testamento the 3 spirits came together. onde os 3 se ajuntaram lá. Moses was alone. Porque Moisés foi sozinho. Elijah was alone. Depois Elias aparece Many sozinho. years later, Jesus came alone. Aí depois Jesus vem sozinho. But on the Mount of Mas no Transfiguration, Monte da Transfiguração, 3 of them come together. os 3 aparecem juntos. Hallelujah. Aleluia. And when we go in the book of Revelation, Quando você chega no livro we do also find Apocalipse, 3 together. você acha os 3 juntos We também. find Christ in Revelation 10. Você vê Cristo em Apocalipse And 10. we find Elijah and Moses in Revelation 11. Você vê Moisés e Elias em Apocalipse 11. Hallelujah. Aleluia. The 3 are coming again. Você vê que os 3 vêm But the prophet novamente. is telling Mas o us profeta está the 3 dizendo were supposed to minister in the tabernacle. que esses 3 ministrariam para o So tabernáculo. we have believers Então temos with crentes the 3 great prophets ministering to them. que têm as 3 unções desses 3 profetas nos Stay ministrando. with me now. Fique comigo agora. Brother Branham says, Irmão Branham disse, trying to do God a service without his will. na mensagem, tentando fazer uma obra para Deus sem ser He sua says, vontade, the Elijah of this day is Jesus Christ. ele disse, o Elias deste dia é Jesus Cristo. Are we together so far? Estamos entendendo até aqui? Now I want you to realize Quero que você these perceba 3 spirits que esses 3 espíritos are 3 manifestations of the work of God among the Gentiles. são as 3 manifestações da obra de Deus entre os gentios. Why did God send Moses? Por que Deus enviou Moisés? To bring an exodus. Para causar um êxodo. Amen. Amém? So we are in the time of the exodus again. Aqui estamos nós nos dias do êxodo mais uma vez. Say amen. Diga amém. Why did he send Elijah? Por que ele enviou Elias? Elijah is the ministry of restoration. Elias tem o ministério da restauração. Say amen. Diga amém. Why did he send Christ? Agora Cristo, por que ele Christ enviou? is the spirit of adoption. Cristo tem o espírito da adoção. Amen. Amém. So 3 things are happening. São 3 coisas acontecem: Restoration, a restauração, exodus, o êxodo and adoption. e a adoção. 3 great things. São 3 grandiosas coisas. Moses Moisés, came with 2 signs ele veio com 2 sinais to bring an exodus to the people. para que causasse o êxodo para o povo sair. Elijah comes Elias vem to bring a restoration. para trazer uma restauração. And Jesus comes Jesus vem to give us the spirit of adoption. para nos dar o espírito da adoção, Because we lost the spirit of sonship. porque nós temos o espírito de filiação.
Hallelujah. Aleluia. Now Moses means Agora Moisés taken out significa of the water. tirado da água. We would like say he was the angel of the water. Ele, vamos chamá-lo, ele foi o anjo da água. And Elijah was the fire. E agora Elias teve o fogo. And Jesus is the blood. E Jesus tem o sangue. And those are the three things you need to be born. E são essas três coisas que você precisa The para water. nascer de novo: a água, The blood. o sangue And the baptism of e o fire. batismo de fogo. Hallelujah. Aleluia. You need those things. Você precisa dessas coisas. So those messages are meeting us Então essas mensagens nos encontram in this hour. nesta hora. So let's pick one of them. Vamos pegar uma delas. We are picking Moses. Estamos pegando Moisés. Amen. Amém? So things that are happening in the life of Moses Então as coisas que estão acontecendo na are vida de connected Moisés to us. estão conectadas In conosco. verse 11, chapter 2, verse 11, No capítulo 2, no verso 11, Moses is rejected. Moisés é rejeitado. Let's read it. Vamos ler. And it came to pass in those days when Moses was grown that he went out unto his brethren and looked on their burdens, and he spied an Egyptian smiting an Hebrew, one of his brethren. And he looked this way and that way, and when he saw that there was no man, he slew the Egyptian and hid him in the sand. And when he went out the second day, behold, the two men of Hebrews stood together. And he said to them, he said to him that did the wrong, wherefore smitest thou thy fellow? And he said, who made thee a prince and a judge over us? Intendest thou to kill me, as thou killest the Egyptian? And Moses feared and said, sure, this thing is known. And he flew. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda e, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e eis que dois varões hebreus contendiam. E disse ao injusto, por que feres a teu próximo? O qual disse, quem tem te posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse, certamente este negócio foi descoberto. In the book of Acts, No livro de Atos, the prophet said, o profeta disse Moses has just come on time. que Moisés tinha chegado na hora. He had come to deliver the people. Ele tinha chegado para And they livrar, rejected Moses. livrar o povo, mas rejeitaram And after Moisés. rejecting Moses, Quando rejeitaram Moses Moisés, was a type of the Lord Jesus Christ. Moisés foi um tipo do Senhor Jesus Amen. Cristo. Amém? 2000 years ago, 2000 anos atrás, who came to his people quem que veio a este povo? and they rejected him. Foi Jesus e foi rejeitado. And in Revelation chapter 3, Em Apocalipse capítulo 3, Jesus again is rejected in this age. Jesus mais uma vez é rejeitado nesta So época. when Moses said, Então quando Moisés God disse shall raise up a prophet like unto que me, Deus levantará um profeta como a mim, he'll be rejected the way Moses was rejected. ele seria rejeitado assim como Moisés foi So when rejeitado. Moses is rejected, Então quando Moisés foi he rejeitado, leaves the children of Israel, ele deixou os filhos de Israel he goes among the Gentiles. e ele foi viver entre os gentios. Hallelujah. Hallelujah. He has now been rejected Ele já tinha sido by rejeitado his own people. pelo seu próprio povo. But the life of Moses Mas a vida de is Moisés the life of Jesus é a Christ. vida de Jesus It is Cristo. the type É o tipo of the Lord Jesus do Christ. nosso Senhor It Jesus is a Cristo. prophecy. É uma So profecia. Moses Então Moisés, is going out agora ele sai and he runs into some Gentile women. e ele se depara com as mulheres gentias. The Bible tells us A Bíblia diz, in verse 16, no verso he 16, comes across 7 daughters of one man. que ele cruzou com as filhas, 7 filhas de um homem. I want you to find your position now, amen? Quero que você encontre a sua posição A agora. woman represents a church, amen? Uma mulher sempre representa uma igreja, Say amém? amen. Diga amém. A woman represents a church. Uma mulher representa a igreja. Rebecca represented you. A Rebecca represented you. Rebeca representou você. You did not represent Rebecca. Não é você que representa a Rebeca. No. Não. Rebecca was a shadow and a type of Rebeca a foi bride tipo at the evening E time. uma sombra desta noiva aqui no tempo do entardecer. Amen. Amém. Sarah was also your type. Sara também foi o seu tipo. And here is Moses. E agora, então este homem It Moisés. is in him the angel. Nós. Amen. Amém. Now this was the Para contar ao profeta, venha. devil. Se eu perguntasse quem é este, Neville? Jesus And his e a bride. sua noiva. Is it talking about you? Está falando de você. So where is God sending Moses? Então,
He could not go to bring them out Ele não podia tirá-los de lá without marrying a Gentile sem bride. antes se casar com a noiva gentia. 1948, Em 48, Israel became a nation. Israel se tornou uma But they nação. can never be redeemed Mas nunca serão redimidos until you are married to até que Jesus você se first. case com o Senhor Jesus Until Cristo. you are married to Jesus. Até que você esteja casado com Until you get Jesus. the child of this Até que age. você gere o filho de Israel. So God is telling Moses, Agora Deus diz a Moisés: now you have a wife, agora você tem uma esposa, you have children, agora você tem filhos. now go to your brothers. Agora vai lá salvar teus irmãos. Hallelujah. Aleluia. Now Jesus, Agora Jesus, now that you have a bride, agora que ele tem uma now that you noiva, have children, agora que ele tem filhos, now you can go to Israel. agora vá lá para Israel. Hallelujah. Aleluia. Don't delay Jesus. Don't delay Jesus. Não atrase Jesus. He wants to go to Israel. Ele quer voltar para o Israel. That's why Israel became a nation. É para isso que Israel In voltou a ser uma nação 1948. em 1948, afinal de You must be contas. married to him. Então casa logo com ele. After you are married, Depois de se casar, the word says, a palavra diz, and the Lord said unto Moses, e o Senhor disse a go Moisés: return to Egypt. vai e volta para o Egito. Go back now to bring deliverance. Volta para trazer a libertação. Do you see where we are? Você vê onde é que We se are right in encontramos? Revelation 10. Nós estamos em Apocalipse The next 10. chapter is chapter 11. O próximo capítulo é capítulo 11. And chapter E 11 no capítulo is 11 Moses in Israel. é onde está Moisés e Elias para Israel. Chapter 10 Capítulo is 10 Moses among the Gentiles. é Hallelujah. Moisés entre os gentios. Glory a Dios. Glória a Deus. That's how close we are. Essa é a distância que estamos. Revelation De 10, Apocalipse a 10. marriage Um casamento. of the Gentile woman. Casamento da mulher gentia. Before he goes Antes dele ir to bring redemption to Israel. para trazer a redenção para Now Israel. watch verse 20. Olha o verso 20. And Moses took his wife and his sons and set them upon an ass and returned to the land of Egypt. And Moses took the rod of God in his hand. Tomou, pois, Moisés sua mulher e seus filhos, e os levou sobre um jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. He put them where? Colocou eles onde? He put the wife. Colocou a esposa, He put the wife colocou a esposa, and the children e colocou os filhos on an ass. em cima de um jumento. An ass Um jumento is a beast. é um animal. And the prophet tells us a beast is a power. E o profeta disse que um animal sempre é um poder. Oh my God. Before he goes, he must put you on a power. Antes dele sair, ele tem que colocar você em cima de um poder. He must put you on a power to rapture you. Ele tem que colocar você em cima de um poder para te raptar. Amen. Amém? He must put you on a power to rapture you. Ele tem que colocar você em cima de um poder para te You are not levar. just having his children. Você só não tem filhos. Let me hurry, my time is up. Deixa eu apressar, porque meu tempo acabou. Verse 24 and 25. No verso 24 e 25. I'm finishing there. Estou encerrando. And it came to pass by the way in the inn that the Lord met him and sought to kill him. E aconteceu no caminho numa estalagem que o Senhor encontrou e o quis matar. Then Zipporah took a sharp stone and cut off the foreskin of her son and cast it at his feet and said, surely a bloody husband art thou to me. Então Zípora tomou uma pedra aguda e circuncidou o prepúcio de seu filho e o lançou a seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Now this is where you come in. É onde você está chegando. This is the ministry of Zipporah. I'm finishing. Ó, o ministério de Zípora. Moses Moisés, has been much occupied ele estava tanto ocupado until he has forgotten a tal ponto que ele se the esqueceu covenant of Abraham. da aliança de Abraão. He has children that are not circumcised. Ele tinha filhos que não haviam sido circuncidados. You love the Lord Jesus? Vocês amam o Senhor Jesus? Amen. Amém? Circumcision A circuncisão was the covenant of Abraham. foi a aliança de Abraão. But now Mas agora, the children have been born, os filhos haviam nascido, but they are not circumcised. mas não haviam sido And God circuncidados. wants to kill Moses and the children Agora Deus vinha para matar Moisés e seus filhos, because they are not in the covenant of Abraham. porque não estavam debaixo da aliança de Abraão. So Zipporah, Então Zípora, she's going to take a sharp stone ela vai pegar uma pedra afiada and circumcise the children para circuncidar os filhos, to bring them in the covenant of Abraham. para que pudesse pô-los debaixo da aliança de Abraão. It was not the responsibility of Moses anymore. Não era mais responsabilidade de Moisés.
I'm finishing the next 3 minutes. Estou encerrando em 3 minutos. Is that okay? Tá bem? Amen? Amém? In the 3 minutes I'll be over. 3 minutos estou This encerrando. woman that was the daughter of a priest Essa mulher que era a esposa de um sacerdote, has the responsibility of circumcising the children agora estava com a responsabilidade de circuncidar os that are filhos not in the covenant of que Abraham. não estavam debaixo da aliança de Abraão. Circumcision is the Holy A Ghost. circuncisão é o Espírito Santo. She took the stone Ela pegou a pedra and circumcised the child e circuncidou os filhos. and stopped the wrath of God. E ela parou a ira de That is Deus. the responsibility of the bride today. Esta é a responsabilidade da noiva That is agora. the responsibility Agora today. é a tua That responsabilidade every hoje. person that you've given birth to is a circumcised child. De que toda pessoa que você gerou tem que ser uma pessoa circuncidada. Hallelujah. Amém? That was the responsibility of this lady. Esta foi a responsabilidade She desta took the senhora. sharp stone. Ela pegou a pedra afiada. How many of you know the sharp stone came to us in this day? Quantos sabem que uma pedra bem afiada veio a nós nesse dia também? Amen. Amém? The stone that the builders rejected. A pedra que os edificadores rejeitaram It was a sharp stone. é uma pedra bem afiada. It is the word. É a palavra. It is coming to cap the pyramid of our É lives. aquela que vem para selar a pirâmide de nossas It is the vidas. one this woman took É bem essa que essa mulher and pegou. circumcised the children Veio e circuncidou os filhos to bring them in the covenant of Abraham. para que os trouxesse debaixo da aliança de Abraão. That there could never be a person here in our midst Para que não houvesse ninguém no that nosso does meio not have the covenant of Abraham in his que life. esteja fora da aliança de Abraão em sua It is vida. the ministry. Brother Branham was asked a question. É o ministério, o irmão Branham lhe foi perguntado. Brother Branham, Irmão Branham, will the bride have a ministry? a noiva vai ter um ministério? Will the bride of Christ have a ministry before the rapture? A noiva de Cristo vai ter um ministério antes do And he rapto? says, sure. Ele disse, claro. That is what is going on right É o now. que está acontecendo bem agora. The bride of Christ, certainly. A noiva de Cristo, It certamente. is the message of the hour. É a mensagem da hora. That is the ministry of the bride. Este é o ministério da It is noiva. the bride of Christ. É a noiva de Cristo. She consists of apostles, Ela é consistida de apóstolos, Prophets. profetas teachers, Mestres, evangelists, evangelistas and e pastors. pastores. So the pastor is the ministry of the bride. Então o pastor é o ministério da noiva. Amen. Amém. Under that ministry we get a É circumcision. debaixo desse ministério que você tem a sua circuncisão. Amen. Tá entendendo? Jesus is not going to Israel with some uncircumcised children. No. Jesus não vai voltar para Israel com filhos incircuncisos No, aqui the dentro. children must be included in the covenant of Não, Abraham. esses filhos têm que estar debaixo da aliança de Abraão. And Zipporah is going to make sure E é Zíporo que vai fazer isso. the children are circumcised. Certificar de que esses sejam circuncidados. If they are not circumcised, God is going to kill them. Se eles não forem circuncidados, Deus vai lhes It is matar. not enough to be joined with the prophet, Então não é só estar casado que é o with the suficiente Son of Man, com o filho do homem, com o but the profeta. child must be Mas circumcised. agora é a hora da Must circuncisão. receive the baptism of the Holy Agora é a hora Ghost. de receber o batismo And do Espírito Zipporah is going Santo. to make sure E é Zípora que vai every certificar child, que toda every criança, child que todo filho has a circumcision. receba a sua Every circuncisão. child Que cada filho has a circumcision. tenha a sua Has the circuncisão. baptism of the Holy Tenha o Ghost. batismo do Espírito Santo. Why did Zipporah know this? Como é que Zípora sabia disso? See, she was a daughter of Abraham. Ela era filha de Abraão. And God told Abraham, Se ela não era filha de everyone Abraão. born in your home must be circumcised. Quando Deus disse para Abraão, todos os filhos de Abraão têm And que ser Zipporah was a circuncidados. prayerful woman. Zípora era uma mulher que orava, Being the daughter of a priest, porque ela era filha de um she sacerdote. knew how to stop the judgment. Ela aprendeu a parar a ira de And Deus. you, E você, The daughter of the a priest, filha do knows sacerdote, how to stop the você também judgment. sabe parar o julgamento, By o juízo. bringing circumcision, Através de trazer a circuncisão, quando você traz a the baptism circuncisão, of the Holy quando Ghost. você traz o batismo do Espírito In my Santo life. na sua vida. You know the Bible says? Você sabia que a Bíblia diz God sought to kill Moses. que Deus buscava matar a Moisés? It was in the hour of the Exodus. Lá no Amen? Êxodo, lá no meio do Êxodo. Are we in the hour of the Exodus? Também não estamos aqui no meio do Êxodo? Amen. Amém. In the hour of the Na Exodus. hora do Êxodo. The name Zipporah. O nome Zípora, The first meaning is a bird. o primeiro significa um pássaro. Which bird? Que pássaro? We have had 4 anointings. Nós ouvimos as 4 unções, não é? So this is the eagle, amen? A águia só tem uma lá. Amen? Amém? That is the meaning of her name. É o significado deste nome. Hallelujah. Aleluia! Now the thing is so slow. Agora é devagar, né? It is good if it sinks right inside there. É bom porque daí desce bem profundo, né? Now suppose
Agora, when the day of the change comes, supomos que no dia da mudança, you'll stand there and you'll say, você diga, that was me in Tama. lá era eu no tempo. So Eve was talking about me, Então quer dizer que Eva falava de mim, and Rebecca, Rebeca and Esther, e Esther and even Mary, e até Maria, even Mary Magdalene, até Maria Madalena. that Jesus cast out 7 E demons. Jesus expulsou 7 demônios. It was all talking about me. Todas falavam de mim. Asenath, the wife of Joseph, A Senate, a mulher de José, it was me. também era eu. Zipporah, Zípora, it was me. também era eu. You see my shadow? Você vê meus filhos? Are you seeing my shadow on the other side? Você está vendo meus filhos aqui do outro This lado? shadow could not be there if I'm not here. Esse filho nunca estaria aqui em cima I se eu have não to be tivesse here estado lá. Eu tinha que estar for the lá shadow to be primeiro seen. para que essas filhas estivessem All aqui. these women in the Bible Todas essas mulheres da Bíblia were shadows. foram sombras. And the really picture was you. Mas a foto real é você. So you cast your shadow in the Old Foi Testament. você que projeta a But now sombra you do are Velho here. Testamento. Mas agora você está aqui. There are no shadow anymore. Não precisa de sombra. You are the true Zipporah. Você é a verdadeira The true Zípora. Rebecca. Você é a verdadeira The Rebeca. true Esther. Você é a verdadeira The true Esther. Bathsheba. Você é a verdadeira The true Betseba. Ruth. Verdadeira Ruth. You are the bride of the Lord Jesus Você é Christ. a noiva do Senhor Jesus These women are Cristo. talking about you. Todas essas mulheres falaram de você. You are the fullness of all that. Você é a plenitude de todas Jesus elas. Christ Jesus Cristo was the fullness of the prophets. foi a plenitude de todos os All profetas. the fullness of of God dwell in Jesus. Toda a plenitude de Deus habitou em Jesus. But you are the person Mas agora você é a that the Bible, pessoa the world has been waiting for. que a palavra tem esperado. You must fit in your position. Agora você tem que encaixar The na sua prophet posição. says, O profeta diz You cannot defeat your types. que você não consegue vencer o seu tipo. Você não consegue destruir. If you see the shadow of an elephant, Se você ver a sombra de um elefante, you don't see a rabbit coming after. você não vai ver que é um If coelho you que saw está the shadow of an projetando. elephant, Se você ver a sombra de um elefante, when the right time comes, quando a hora chega, you will see the elephant. você vê que é um elefante You que está don't see a vendo. rabbit. Você não vai ver um coelho. If there was a shadow of this woman, the bride, Se teve uma sombra dessa when the mulher, time comes, quando chega a hora, we see the bride. aí você vai ver uma noiva. We see the bride in all those women. Você vai ver a noiva em todas Like essas Jesus was mulheres. in David. Que Jesus estava em He was in Davi. Solomon. Ele estava em He Salomão. was in Ele Moses. estava em He Moisés. was in Ezra. Ele estava em He was in all the prophets. Esdras. Ele estava em But todos you- os profetas. Mas você, You are in all the women. você está em todas as mulheres. Amen. Amém? The second meaning, O segundo significado, she means, Zipporah means a trumpet. Zípora significa trombeta. Praise the Lord. Louvado seja Deus. You love the Lord Jesus Vocês Christ? amam o Senhor Jesus? Amen. Amém. Zipporah means a trumpet. Zípora significa uma The trombeta. Lord himself O Senhor mesmo. shall descend Mesmo o Senhor descerá with a shout, com um alarido, with the voice com a voz and the trump of God. e a trombeta de Deus. Amen. Amém? 6 trumpets have already blown, 6 trombetas já soaram. and Israel went back to the land. E agora Israel voltou para a sua They are terra. waiting for the 7th trumpet. Eles estão esperando pela 7ª And trombeta. Paul E says, Paulo disse: when the trumpet of the Lord sounds, quando a trombeta do Senhor soar, we shall be caught up to meet the Lord in the air. seremos tomados para encontrar But o Senhor Zipporah no ar. means- Mas Zípora significa A trumpet. uma trombeta. Hallelujah. Aleluia. The prophet O says, profeta disse the trumpet, que a trombeta, the 7th trumpet to Israel, que a 7ª trombeta para is Israel the 7th seal to the bride. é o 7º selo para a noiva. So she is Então ela é the 7th seal. o 7º selo. Hallelujah. Hallelujah. Because the 7th seal Porque o 7º selo and the 7th e a trumpet 7ª is trombeta the same thing. é a mesma coisa. It is the 7th seal to you, É o 7º selo para você, to the Gentiles. para os gentios. And it's the 7th trumpet É o 7º para vocês, to Israel. como a 7ª trombeta So é para you Israel. are the trumpet again. Então você é uma trombeta hoje. Hallelujah. Hallelujah. This was the prophecy about the bride of Jesus. Esta é a profecia a respeito da noiva de Jesus. There is nothing called the shout and the voice and the trump. Yeah. There is nothing called the shout, the voice and the Não há trump. nada chamado de alarido, voz e trombeta. Those are only the names of the word. Estas são apenas nomes da palavra. God does not do anything outside the word. Deus não faz nada fora da palavra. The shout is the word, O amen. alarido é a palavra. The voice is the word, A voz amen. também é a palavra, amém? The trump is the word, A amen. trombeta também é a palavra. Amen. Amen. Everything is the word in different stages. Tudo é a palavra, só que em estágios God diferentes. is doing this at different stages. Deus vai fazendo essas coisas em It estágios is all the diferentes, word. mas sempre é a palavra. God bless you, the daughter of Melchizedek priest. Deus nos abençoe a filha do sacerdote Melquisedeque. Zipporah here again. Zípora que está aqui mais uma vez. God bless you. Deus nos abençoe. Occupy your position and stand up.
Vamos ficar de pé. From the time Desde Jesus was rejected que Jesus foi up rejeitado to the time até he marries a Gentile bride, a hora que ele casa-se com a noiva. Aqui estamos parados I hoje. want us to pray. Vamos orar. Espero, pela fé, encontrar vocês amanhã.